Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo mais uma vez o companheiro, amigo e um dos deputados que mais se destacam na Assembleia Legislativa, Emanuel Pinheiro, agora do PMDB. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez conosco, sempre nessa elegância. Muito obrigado, né? Lidano. Mas também para estar aqui ao seu lado tem que vir no mínimo um pouquinho mais elegante que você. Você extravasa a elegância, né? Então temos que estar no nível do apresentador. Ah, deputado, nós estamos rindo aqui, mas eu falava agora há pouco, o senhor ainda não estava, a respeito da violência no estado de Mato Grosso. Eu confesso que vinha para cá com um discurso preparado para dizer assim, até que enfim tivemos um final de semana sem violência, sem crimes, sem mortes. Mas infelizmente hoje pela manhã, quando eu chego, digo, não, morreu um. Quer dizer, olha a situação que nós nos encontramos. Nós tivemos agora o final de semana mais tranquilo no que diz respeito às mortes, homicídios, latrocídios. Apenas uma pessoa morreu. Ao passo que nos outros finais de semana eram 2, 3, 4, 5, 7. E é alarmante porque os 3 primeiros meses chegamos a quase 130 homicídios, sendo 7 latrocínio, roubo seguido de morte. É o primeiro trimestre mais violento da história de Mato Grosso, pelo menos narrada nos últimos 10 anos. E o senhor, obviamente, sendo provocado pela população, entrou com um pedido, uma solicitação, está chamando a atenção da opinião pública para trazer as forças nacionais, a Força Nacional aqui para Mato Grosso. Por que, deputado? Pelo desespero das famílias. Por isso que você está aqui colocando, Agnello. A população hoje está desesperada, está aterrorizada. Os pais não têm mais sossego na hora que os filhos saem de casa para estudar, para trabalhar ou para se divertir. Acabou a tranquilidade das pessoas de bem. Bandidos em Cuiabá e em Várzea Grande estão soltos na rua, violentando de forma ousada e desrespeitosa a população e a própria autoridade policial. As pessoas de bem estão se trancando dentro de casa, comprando cachorros, comprando câmeras, se armando e colocando grades nas janelas, construindo muros altíssimos, quem tem condições. Ou seja, estão se prendendo dentro de casa enquanto o bandido está solto na rua, roubando, assaltando, furtando, estuprando e colocando Cuiabá e Várzea Grande com índices altíssimos de violência que tem que ser tomada uma providência. E eu estou vendo a população, eu estou sentindo o desespero das pessoas de bem, dos pais de família, das mães de família, que me procuram, deputado, faça alguma coisa. A segurança em Cuiabá está demais. O senhor é o nosso representante, o senhor é cuiabano de Chapecruz, vive aqui, mora aqui, tem filhos aqui. Nenhum de nós, Agnello, estamos imunes à violência, não. Até quando? Hoje a pergunta é quem será a próxima vítima? Vou esperar chegar na sua casa, na minha casa, na casa do telespectador, para poder fazer alguma coisa? Então eu tenho que buscar, como deputado estadual, atender à expectativa da população e dar um basta nesse clima de terror e de insegurança que vivemos. Ou seja, começar a realmente nos posicionar numa tolerância zero contra a onda de violência e de criminalidade em Cuiabá e em Várzea Grande. Além do clamor da população, e nós estamos de fato vendo isso acontecer diariamente, o senhor foi em busca de números para poder enxergar o tamanho desta violência hoje instalada no estado de Mato Grosso? Fui, inclusive, eu vou deixar com você aqui hoje esses dados oficiais levantados, que colocam, por exemplo, no ano de 2015, Cuiabá como a 22ª cidade mais violenta do mundo. 22ª cidade mais violenta do mundo. Os índices oficiais da própria Secretaria de Estado de Segurança Pública, você já acabou de falar, no primeiro trimestre de 2016, ou seja, janeiro, fevereiro e março, tivemos 138 casos de roubos, fora 7 de latrocínios. De roubos, assaltos, fora 7 de latrocínios. Ou seja, em 2015 esse número foi de 232. Se chegarmos a
se continuarmos nessa projeção, vamos triplicar ou quadriplicar até dezembro o índice com relação ao ano passado de roubos e assaltos em Cuiabá e em Várzea Grande. Até quando, Agnello? Hoje as pessoas de bem, como eu disse, estão sendo... Não sabe se vão sair de casa bem, se vão sair de casa seguras e se vão voltar com a mesma segurança. Tem casos que ocorreram aí, como por exemplo, como sobrinho de uma assessora minha, que ele foi trabalhar, ele foi estudar, voltou para casa, tinha 2 marginais esperando ele numa tocaia e o assaltaram, bateram, ameaçaram, violentaram moralmente. Hoje esse rapaz está traumatizado. Mas quem responde por essas sequelas por esse rapaz, por exemplo, sem contar, nesses casos, final de semana passado, 3 horas, 3 execuções. 3 horas, uma execução por hora em Cuiabá e em Várzea Grande. O que fazer? Ficar quieto? Bom, esses cruzar os números, braços? obviamente que esses números da violência apontam, principalmente falando na questão dos homicídios, de pessoas ligadas ao crime. Grande parte, eu diria que 95% desses homicídios, ou perto desse percentual, as mortes acabaram acontecendo com ex-detentos, pessoas ligadas ao tráfico, alguma espécie de crimes. Grande parte deles usava até tornozeleira eletrônica. Usavam tornozeleira eletrônica. O senhor não acredita que a nossa polícia por si só, quando eu digo nossa polícia militar, civil e as outras forças que temos aqui no estado, não é o suficiente dentro de um trabalho estratégico, de inteligência, de planejamento, não é o suficiente para conter estes picos de violência em locais já conhecidos? Daqui a pouco nós vamos explicar o funcionamento da Força Nacional de Segurança. Mas eu tenho que dizer, Agnello, que eu reconheço o esforço hercúleo, né? Quase que hercúleo, da nossa Polícia Militar e da nossa Polícia Civil, bem como do nosso governador também. Até porque a violência que graça na nossa região não é culpa desse governo atual. Ela já vem de muito tempo e que também não está diminuindo agora, está aumentando. Ou seja, a situação está fora de controle. Bandido aqui perdeu medo de autoridade policial. Está aí recentemente no bairro Altos da Serra, Jardim Vitória, Doutor Fábio, bandido esperando policial a tiros. E o pior é que o policial vai de 38, o bandido já está de fuzil. A ousadia da criminalidade, da bandidagem, tá ganhando, tá chamando a atenção da sociedade e a nossa atenção enquanto autoridade. Até quando? Vamos dar um basta nisso? Será que a polícia não sabe onde funcionam as bocas de fumo em Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo? O mapeamento dos principais bairros mais violentos de Cuiabá e de Várzea Grande? As pessoas, o perfil do criminoso, que como você bem colocou, a maioria é reincidente, a tal ponto de estar com tornozeleira e estar assaltando, estar matando com tornozeleira. Ou seja, é custodiado. Quem está com tornozeleira está custodiado pelo Estado. O Estado tinha que estar garantindo aí a segurança da população, pelo menos com relação àquele marginal, aquele delinquente, aquele bandido. Nem quem tem tornozeleira está com medo, está se precavendo. Você imagina quem não tem. Como eu disse, a violência tomou proporções terríveis em Cuiabá e Várzea Grande e ela está fora de controle. Quando eu digo chamar Força Nacional de Segurança, é porque ela existe para isso, Agnello. Ela foi criada em 2004 numa ideia fantástica do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, um criminalista reconhecido no Brasil e no mundo, exatamente para ser uma força auxiliar, uma força de segurança auxiliar dos estados. Para quando a situação esteja tão crítica, tão grave, que ameace a ordem pública, a paz social, que ameace a vida das pessoas ou o seu patrimônio, o Estado pode chamar a Força Nacional de Segurança para fazer um choque de ordem, uma operação padrão, uma operação pente fino aqui em Cuiabá e em Várzea Grande, e o que é melhor, tudo por conta do Estado, tudo por conta da União, através do Fundo Nacional de Segurança. O Estado não gasta um centavo. E o melhor disso tudo ainda, são forças policiais altamente preparadas, qualificadas, treinadas, especializadas aqui no Brasil e no exterior.
certo? Para situações graves e fora de controle, Na como sua a que opinião, vivemos em Cuiabá e Várzea Grande. nós estamos fora de controle, estamos vivendo num estado fora de controle com relação à onda de violência? Não tenho nenhuma dúvida. Cuiabá e Várzea Grande vivem uma situação de total fora de controle na onda de violência. Bom, nós temos aí uma fala do governador Pedro Táxi, a repórter Sheila Borges conversou agora pela manhã com ele sobre exatamente o vosso pedido. Veja o que ele fala na tela. O direito constitucional do deputado faz parte do poder legislativo fiscalizar o poder executivo. Eu não vi os motivos que ele disse a respeito disso. Agora, uma coisa é fato, né? Nós encontramos o Estado com um número de policiais militares que envergonha o povo de Mato Grosso. Em 15 meses, nós já chamamos 1.952 novos policiais. Então, nós estamos dentro dos orçamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, aumentando o efetivo. Mas eu não tive tempo para ler o que Manuel Pinheiro colocou no papel. Bem, não ficou claro, obviamente, qual é a opinião do governador. Até A minha esperança, pela fala do governador, é que ele vai esperar chegar o requerimento que deve ser votado amanhã ou quarta-feira de manhã pela Assembleia, e tenho certeza que meus colegas deputados não vão virar as costas para a realidade de Cuiabá e de Várzea Grande. Mas já teve um deputado colega seu... E nesse documento, nesse meu requerimento, ele vai muito bem instruído, Agnello. Eu vou até mandar cópia para você com uma farta documentação oficial, extraoficial e da própria imprensa local, divulgando números, dados, entrevistas com autoridades da segurança pública do Estado, mostrando que a situação de Cuiabá e de Várzea Grande beira o caos, se é que já não está em pleno colapso a violência urbana e a insegurança da população. Bem, ficou aí evidente que o governador está na expectativa de aumentar o efetivo da corporação para poder oferecer um melhor atendimento para a população na área da segurança. Mas o vosso colega ligado à área da segurança, o deputado Coronel Taborelli, ele é desfavorável, ele é contra a vinda da Força Nacional, ele acha desnecessário. Não, ele não é contra, ele teve um posicionamento, eu inclusive vou conversar com ele é muito amigo meu, inclusive é meu candidato a prefeito na Várzea Grande, estamos construindo um arco de alianças para apoiá-lo, e o Taborelli sabe muito bem a onda de violência que campeia, que domina Cuiabá e Várzea Grande. A preocupação dele era que a nossa proposta possa fazer com que o governador fique entre a cruz e a espada. Ou seja, se eu aceitar, eu estou quase que o pensamento do governador. Admitindo o fracasso o governador da gestão na área. Isso. O governador poderia pensar o seguinte: se eu aceitar, eu estaria dando meu atestado, eu estou admitindo que nós estamos perdendo o controle da situação. Se eu não aceitar, a situação das ruas estão me mostrando, vão me mostrar o contrário. Ou seja, ele pensa que o governador pode ficar numa saia justa de não querer admitir uma possível ineficiência do seu governo no combate à segurança pública. Mas eu estou explicando para o Taborelli, tenho certeza que ele vai votar favoravelmente, que o governador ele não vai pensar assim, não acredito que ele pense assim. Ele é um homem, ele tem uma visão de estadista, ele tem que ter uma visão de estadista num momento como esse. Seria muito pequeno, não seria do tamanho do grande constitucionalista, do grande procurador da República que foi, certo? E do brilhante político que é, não estaria na estatura da história de Pedro Táxi ele pensar pequeno dessa forma e não chamar a Força Nacional de Segurança para intervir na onda de violência de Cuiabá e de Várzea Grande. Mas nós estamos num momento diferente na área da segurança. Na última sexta-feira, foi empossado o novo secretário de Segurança Pública, o Roger Jarbas, que até então dirigia o Detran do Estado de Mato Grosso. Hoje, pela manhã, ele já começa a despachar como o secretário atual do Estado. O senhor não acredita que com essa oxigenação na pasta, com a experiência de delegado civil do Dr. Rogers, sendo ele um homem de confiança do governador Pedro Táxi, as coisas possam melhorar no que diz respeito à área da segurança aqui em Mato Grosso? Agnello, eu torço para que sim. Torço para que tudo isso surta efeito e a população volte a sentir
a sensação de segurança que ela precisa sentir aqui em Cuiabá, em Várzea Grande. Ficar só falando se ficar só dando entrevista ou guerreando números, dizendo que a situação está melhorando, contradiz as ruas. Cada dia que passa, a violência aumenta em Cuiabá e Várzea Grande. Então o secretário precisa acordar. Eu acho que mais do que nunca, ele está assumindo agora, seria necessário que junto com ele viesse essa Força Nacional de Segurança, que ela age em conjunto com as polícias civil e militar. Ela não age separadamente, é uma operação conjunta. Quantos homens virão? A estratégia a ser adotada, as áreas a serem atacadas, tudo isso é uma ação de inteligência, é toda uma estratégia, um planejamento de execução montado pelo Estado de Mato Grosso, as nossas Polícia Civil e Militar e a nossa Secretaria de Segurança, com a Força Nacional de Segurança. Ou seja, não há que se falar em quebra de hierarquia, até porque a lei que prevê a criação da Força Nacional de Segurança garante o respeito à hierarquia, à Polícia Militar e à Polícia Civil local. Rio de Janeiro fez isso, um sucesso, contra as facções criminosas que dominavam as favelas. Goiânia está fazendo isso com relação ao aumento de violência na região metropolitana da capital. Rio Grande do Norte fez isso para conter a rebelião dos presídios. Belo Horizonte fez isso para conter a onda de violência durante a Copa das Confederações. Florianópolis fez isso para conter a onda de violência que graçava na capital. Por que Cuiabá, por que Mato Grosso não vai fazer? Por que Cuiabá e Várzea Grande não vai fazer? A paz está reinando aqui? Acabou a violência? Não existe, acabaram-se os índices altíssimos de furto, de assalto, de sequestro, de latrocínio? Ora, vamos enfrentar a realidade com a realidade. Vamos enfrentar a realidade com a realidade. Estamos perdendo a guerra para a onda de violência. Nós temos um telespectador na linha, ao vivo. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, Agnello. Eu sou o Lenildo aqui do Jardim Manaíra. Pois não, Lenildo aí do Jardim Manaíra, sua participação aqui com o deputado Emanuel Pinheiro. Boa tarde. Tá, só para florear mais o assunto ainda aí, essa região nossa aqui, porque nós somos vizinhos do Nova Aliança aqui, onde aconteceu o crime desse jovem, que foi vítima de uma violência, de uma barbárie, onde esquartejaram o corpo do rapaz e jogaram ele num poço. Certo. Então Várzea Grande está largado, principalmente por esses políticos que só nos enxergam agora, viu, deputado? Não é o seu caso, mas uma andorinha só não faz verão. Entendi. A gente precisava do deputado, mais outro, que só nos enxerga no momento da eleição. Entendi. Aproveitando... Não seria... Só para que o deputado respondesse. Falam que a lei brasileira, a legislação brasileira, é uma das melhores que existe no mundo. Um cidadão brasileiro, lutador de MMA, que ameaçou a namorada dele que não queria mais nada com ele, certo? E foi embora para casa, falou que se ela não fosse dele, ela não seria de ninguém. Mas ele esqueceu que ele está numa das democracias mais sólidas do mundo. Entendi. E que se faz respeitar. As leis lá são temidas. Então, o que aconteceu? Ele foi para o apartamento dele, a polícia foi lá. O judiciário daquele país estipulou uma fiança para aquele cidadão de 2 milhões de dólares. É uma situação realmente que, se nós formos aqui abranger todas as frentes de violência que nós estamos vendo, é um negócio realmente assustador. Mas pegando o gancho aí, agradecendo aí ao companheiro aí do Manaíra, né? Manaíra. Manaíra, melhor dizendo. Muito obrigado aí, Lenildo, obrigado, pela sua participação. Todo mundo, Manaíra. Quero aproveitar esse gancho aí. O senhor já conversou, manteve contato, buscou esse entendimento com os prefeitos aqui de Cuiabá, Mauro Mendes, e a prefeita Lucimar Campos de Várzea Grande, que são também diretamente envolvidos nessa situação, para discutir sobre esse assunto? Isso, farei isso essa semana, Agnello, não só com os dois. Sim. Farei com o prefeito Mauro Mendes, com a prefeita de Cuiabá, com a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, e com as duas câmaras municipais. Até porque o município não pode cruzar os braços e falar, isso é um problema do Estado, está tudo bem, nós não vamos nos envolver. Em hipótese alguma, a violência acontece no município. A violência acontece nas ruas, nos bairros, é na cidade em que a violência acontece. Então, os prefeitos, as autoridades municipais, prefeitos e vereadores, têm que se unir às autoridades estaduais e nos unir em relação ao governo e tomar uma atitude de uma vez por todas, decretando a tolerância zero à onda de violência que tomou conta
de Cuiabá e de Várzea Grande. E pode ter certeza, Guinello, o primeiro passo, até para mostrarmos que bandido tem que ser enfrentado, que o Estado não pode ser intimidado e que o Estado tem que acuar a bandidagem, é chamando a Força Nacional de Segurança, que é feita e preparada para isso, para se unir à nossa segurança local, Polícia Militar e Civil, e fazemos aí uma grande operação, um choque de ordem, para podermos devolver a paz, a tranquilidade e a ordem, a paz social, a tranquilidade e a ordem pública para a população cuiabana e vazagrandense. Nós estamos vendo aí um tremendo esforço da Sejude, através do secretário Márcio Dorileu, à frente das penitenciárias, da segurança das penitenciárias, aqui no estado de Mato Grosso, e um empenho enorme do judiciário para, obviamente, desafogar os presídios. A superlotação é a palavra de ordem hoje, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas em todo o território nacional. Com a convocação da Força de Segurança Nacional, para fazer esse pente fino, essa limpeza, essa faxina que precisa ser feita aqui na Grande Cuiabá, em especial, obviamente vai culminar com a prisão, a detenção de muitos elementos. Nós não sabemos precisar quantos deles. Aonde vamos colocar essas pessoas, secretário? O senhor tem alguma sugestão? Aguinaldo, para isso elegemos um governador, certo? Para isso temos um sistema de segurança, temos uma Assembleia Legislativa, temos as autoridades constituídas no Estado e na União, que lidam com a segurança pública e o sistema prisional que é do Estado. Se o argumento para não se fazer um choque de ordem na região mais violenta do Estado, que é a região de Cuiabá, e Várzea Grande, é que não tem estrutura suficiente para prender a bandidagem, nós estamos liquidados. Então aí nós temos que botar uma arma na mão de cada cidadão de bem e falar, vamos por tudo ou nada. Ora, isso é um problema que o Estado tem que resolver. O que não pode é bandido ficar na rua. Lugar de bandido é na cadeia. Se não tem lugar na cadeia, que busque alternativa, que se construa presídios, que utilizem presídios agrícolas, que se faça alguma coisa. O que não é concebível é o Estado falar, olha, vamos deixar o bandido na rua porque não tem espaço não tem espaço no sistema prisional para guardá-lo, vamos chamar assim, enquanto ele cumpre a pena, certo? Ou então enquanto ele espera a decisão do cumprimento da pena. Isso é inaceitável, isso é um papel do Estado e cabe ao Estado dar resposta à população. Uma coisa é certa, bandido não pode ficar solto na rua enquanto as pessoas de bem estão presas dentro de casa. Bem, saindo desse assunto de segurança, eu acho que já deu para a população entender o seu ponto de vista e a sua preocupação, obviamente que é a preocupação de todos nós, principalmente dessa dona de casa que está nos assistindo, desse nosso companheiro que já foi assaltado, que já teve a sua casa invadida, que já ficou na frente da mira de um revólver, entende e realmente sabe da importância de termos segurança. Vamos aguardar o governador ler, obviamente, o documento enviado até ele, também a apreciação dos colegas na Assembleia Legislativa, para nós, obviamente, sabermos o que de fato vai acontecer e os novos rumos que o secretário Roger Jarbas vai dar à frente da parte da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Eu quero falar com o senhor sobre as obras da Copa. Tudo indica, pelo menos pelo que eu pude perceber na semana passada, com as melhorias que vão ser feitas na Avenida da FEB, que já estão sendo feitas na Prainha, aqui em Cuiabá, aonde iria passar o VLT, já começa a sinalizar que corremos aí para um outro desfecho. A possibilidade de não termos mais o VLT. Isto é real, o deputado? É uma impressão nossa? O senhor tem conversado com o secretário Quileto, que é o secretário de cidades. Qual é o seu sentimento com relação a isso? De muita incerteza e de muita desconfiança. Eu não consigo ver no governo, em especial nas declarações do secretário da cidade, Eduardo Quileto, nenhuma postura, nenhuma posição que dê segurança ou tranquilidade à população de que vamos retomar as obras do VLT. Pelo contrário, tem várias entrevistas que se contradizem, várias posições que não batem, que se contradizem, por isso que nós o convocamos como coordenador da Frente Parlamentar pela retomada e conclusão das obras do VLT da Assembleia Legislativa. Nós o convocamos,
seria hoje às 14 horas, mas pela terceira vez ele pediu... Não vai acontecer Não vai. mais. Pela terceira vez consecutiva, o secretário Quileto pediu adiamento e ficou para segunda-feira, dia 11 de abril, a próxima segunda, às 14 horas, essa audiência pública, essa convocação do secretário na frente parlamentar, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura da Assembleia, onde vamos debater profundamente o VLT, o relatório da KPMG, que já está pronto. A Assembleia Legislativa já tem conhecimento desse relatório, deputado? Não o senhor temos. Já recebeu uma cópia desse relatório? Inclusive, recebemos com muito atraso a primeira fase do relatório, o primeiro relatório, e esses dois últimos que concluem o trabalho do VLT estranhamente. Mesmo sendo um documento público, estranhamente, o secretário Eduardo Quileto, não obstante termos pedido, assim que ele comunicou oficialmente a conclusão dos trabalhos, estranhamente ele não encaminhou para a frente parlamentar, o que vai gerar problemas se ele não tomar uma providência. Acredito, estamos dando um prazo até em confiança, um voto de confiança ao governador Pedro Tax. Vamos aguardar até segunda-feira que vem, dia 11 de abril, que com a ida dele nessa convocação nossa, ele possa não só esclarecer os fatos, mas possa também levar o inteiro teor, o relatório completo da KPMG para ser debatido, e quero saber também quando vão ser retomadas as obras. Essa obra paliativa que você se referiu nos canteiros da Avenida da FEB e da Avenida Fernando Corrêa, já me pronunciei sobre elas, pedi para a prefeita de Várzea Grande e o prefeito de Cuiabá não retomar essas obras, porque, de cara, ela significa isso que você disse, ou seja, o desfecho da novela que não terá mais do VLT. Ou, se tiver, que é a nossa luta, e vamos lutar até o último minuto pela retomada das obras, nós vamos jogar mais dinheiro público fora. Quer dizer, se gastou mais 2, parece que 4 milhões, 5 milhões, se eu não me engano, foram gastos, aí resolve o governo a retomar as obras do VLT, destrói tudo de novo, mais milhões de dinheiro público jogado fora, a troco de quê? Então, essas posições todas precisam ser debatidas publicamente para que a sociedade acompanhe a verdade dos fatos e possamos nos unir pela retomada imediata das obras, porque já se passaram 1 ano e 4 meses. A obra ficou 200 milhões mais cara. E até hoje não sabemos a posição concreta de quando será retomada essas obras, e vamos exigir essa posição do secretário Eduardo Quileto na próxima segunda-feira, dia 11 de abril, na frente parlamentar, pela retomada das obras do VLT. O assunto agora é o futuro do deputado Emanuel Pinheiro. O senhor, durante muitos anos no PR, sai do PR, vai para o PMDB, chega no PMDB pela porta da frente, já com status de candidato do partido a disputa as eleições municipais aqui na capital neste ano, e também com a possibilidade de até substituir o eterno cacique da legenda, o deputado federal Carlos Bezerra. A cada dia que passa, o seu nome é ainda mais ventilado como o nome do partido, mesmo tendo filiado o deputado federal Valtenir Pereira. O senhor é candidato? O senhor vai colocar o nome do senhor como candidato do partido? Vai se apresentar como o soldado do partido para as eleições municipais de 2016? Deputado Emanuel Pinheiro. Guilherme, acabaram sendo várias colocações em uma só, né? Sempre pelo seu brilhantismo, você consegue colocar na veia as coisas. Então, deixa eu explicar por etapa. Eu não me posicionei como candidato à prefeitura da capital, até porque o deputado Valtenir Pereira já se filiou ao partido com essa intenção. Eu hoje continuo no meu foco, no meu projeto, que, atendendo um grupo expressivo de colegas deputados, me convocaram para a disputa da presidência da próxima mesa da Assembleia Legislativa como candidato a presidente. Esse é o nosso projeto. Entretanto, eu tenho dito, sou como cuiabano de Chapa e Cruz. Cuiabá é a minha cidade, onde eu nasci, e a minha principal base eleitoral. Eu não vou ficar fora da discussão do processo sucessório de Cuiabá. É natural que ele passe por mim. E eu também não vou dizer desta água não beberei. Eu sou soldado do partido, entro do PMDB, graças a Deus, pela porta da frente. É o maior partido brasileiro, o mais tradicional e antigo partido do país. Está completando 50 anos de idade, com uma história de vida
principalmente na luta pela redemocratização no Brasil, certo? Para construir uma vida dentro do partido, um trabalho sólido, consistente, certo? Que possa me possibilitar voos mais altos na política partidária e na política do meu Estado e até na política nacional, se Deus quiser. É presidência da Assembleia. Meu projeto, mas eu digo, aliás, é o meu projeto. É o seu mas não digo dessa água não beberei em relação à prefeitura da capital, que é o movimento espontâneo das bases do partido. Outros partidos já contactaram conosco, se eu aceitasse o desafio, eles viriam somar fileira e construir um projeto para Cuiabá. Isso já é discurso de candidato a prefeito. Não, rediscutir a Cuiabá. Isso já é discurso de candidato ao prefeito. Rediscutir a Cuiabá há 300 anos, rediscutir a segurança pública, que é esse caos que falamos hoje, a saúde, enfim. Por quê? Porque uma coisa... Mas a minha posição é essa que eu aqui coloquei. Certo. Mas então o senhor vai responder para mim o seguinte: quem seria o companheiro, o parceiro ideal para assumir, obviamente, a Assembleia Legislativa? Emanuel Pinheiro, presidente. Quem seria o primeiro secretário, por exemplo? Olha, nós temos um nome colocado, Sim. que é o do meu querido companheiro e amigo, deputado Oscar Bezerra. Opa, então nós temos aí uma grande frente de oposição. Um deputado sério, não, ele é da base aliada. Ele é do PSB. Bom, é do PSB, entre aspas. Não, ele mas é muito está leal, muito descontente com, obviamente, alguns posicionamentos do governo e até mesmo com o posicionamento do atual presidente Guilherme Maluf, do PSDB. Seria uma frente realmente para se posicionar na Assembleia Legislativa, deputado? Não, é uma proposta de resgate da credibilidade do Poder Legislativo, do fortalecimento da figura do deputado estadual, da aproximação do deputado com a população e da imponência do Poder Legislativo enquanto poder nas suas relações institucionais com os poderes, deputado, e com as instituições. Ou seja, a harmonia deve ser um procedimento em todos os momentos. Agora, sem negociar a independência do Poder Legislativo. A independência do Poder Legislativo, ela é inegociável. Então, mas ela foi negociada, deputado? Oi? Porque da maneira como o senhor fala, o senhor disse que com a atual gestão, a Assembleia perdeu credibilidade, perdeu a respeitabilidade, houve perdeu avanços, a força, é uma Assembleia submissa, deputados não estão sendo, obviamente, como é que eu poderia dizer, respeitados, né, Aguinaldo, eu vou dizer uma coisa para você. O senhor deixou, hein? Eu gosto muito do governador Pedro Táxi. Certo. É meu amigo, certo, um homem de bem, um homem correto, honesto, um homem bem intencionado. E eu me dou muito bem com ele. Só que ele é governador do Estado e eu sou deputado estadual. Se eu for presidente da Assembleia, eu não vou deixar essa amizade tomar conta da relação institucional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que eu acho que esse excesso de amizade ou de companheirismo partidário acaba prejudicando a relação institucional. Além do que, uma posição muito clara na Assembleia, não obstante os avanços que essa mesa conseguiu, e eu tenho que ser justo, mas a renovação, a reoxigenação, a alternância de poder, ela é salutar. Ela é necessária, principalmente na mesa do Poder Legislativo. Até porque também deputados que têm negócios com o governo não podem estar à frente do Poder Legislativo. É outro sentimento dos deputados estaduais que nós representamos. Bem, o senhor mais uma vez deixou claro aí que a presidência da Assembleia Legislativa hoje senta para negociar não só assuntos governamentais, mas também... Eu não disse isso, deixa... Não, eu não disse isso. O que eu disse é que, no mínimo, fica uma posição delicada, incômoda. Sim. Incômoda. Porque se você é empreiteiro, ou se você é prestador de serviço, e você comanda o Poder Legislativo, fica sempre aquela dúvida, aquela sombra, do Guilherme Maluf com relação empresário na área médica incômodo. E o deputado Nininho, primeiro secretário, como, obviamente, empreiteiro. Isso, e gera aquele incômodo, aquele mal-estar, porque a Assembleia não é isso, o Poder Legislativo não é isso, mas fica sempre aquela interrogação, não estou dizendo que tem.
certo? Mas é como a história da mulher de César. Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Entendeu? Então, é uma questão de imagem também. Só para a gente finalizar esse assunto, no fritar dos ovos, o senhor estaria disposto a compor uma mesa com Emanuel Pinheiro, presidente, e Guilherme Maluf, primeiro secretário, uma vez que ele falou, eu até abro mão da presidência, mas da primeira secretaria nem pensar. De minha parte, sem nenhum problema. Eu dependo de ouvir o meu grupo, Certo. entendeu? O Guilherme Maluf é um deputado muito querido, é amigo de todos os deputados. Não teria nenhum problema, ele tem condições, ele é o atual presidente, teria condições de pleitear a minha secretaria e tendo essa unidade dentro do meu grupo, do nosso grupo, com esse nosso projeto à frente, certo? Sem nenhum problema. Bom, só para que a gente deixe registrado o que se comenta realmente nos bastidores, e aí ele vai concordar ou não, e se ele pode ficar à vontade, é que o nome do deputado Emanuel Pinheiro hoje é o preferido do PMDB e dos grupos aliados para a disputa municipal. Valtenir não sabia disso, da vinda do deputado Emanuel Pinheiro. Infelizmente, foi. Mas, ó, deputado, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Eu fico sempre ansioso para ser convidado para ver o programa Comunidade. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço, muito obrigado, muito boa obrigado. tarde, uma ótima